Essa plaquinha aqui é o sonho de consumo de muita gente. O que eu vou te falar vai acelerar o seu processo para alcançar ela de uma vez por todas. Lançamento clássico, webinar, lançamento semente, o que é melhor? Nesse vídeo eu vou te falar qual é a diferença do webinar para o lançamento clássico e quando você deve usar cada um deles. E o meu objetivo aqui é fazer com que você rompa a barreira dos 7 dígitos o mais rápido possível, então fica ligado que esse vídeo promete. Opa, aqui é o Matheus Jarel e nesse canal compartilho conhecimento sobre copywriting, funis de vendas e estratégias de marketing digital. Se isso é interessante para você, considere se inscrever porque o conteúdo é de graça, mas pode colocar muito dinheiro no seu bolso. Lançamento clássico ou webinar. Quem ganha numa batalha ponto a ponto aqui? Eu elenquei cinco diferenças aqui entre eles. Eu vou trabalhar cada uma delas aqui para você entender qual que é a diferença. E no final eu vou te falar quando que você deve usar cada uma dessas estratégias para romper a barreira dos 7 dígitos, pegar as plaquinhas que você quer para ser feliz, tirar a fotinha lá e colocar principalmente dinheiro no bolso, né, meu querido? Que é o que importa de verdade. Então, em relação a tempo e velocidade de geração de receita, você quer colocar dinheiro no bolso e quer colocar isso de forma rápida, né? Então, vamos lá. Qual que é a diferença? O webinar, cara, ele acontece em um único evento ao vivo ou automatizado, sem necessidade de aquecer o público por semanas, enquanto um lançamento clássico ele demora ali mais ou menos de 10 a 15 dias de captação, né? Então, se você faz um webinar, por exemplo, toda semana, o período de captação no máximo vai durar uma semana. Se você faz um lançamento clássico, provavelmente você vai fazer uma captação de 10 a 15 dias aqui e ainda vai ter a semana do lançamento, né? E aí você só vai revelar a oferta lá na aula 4. Então, concluindo aqui, webinars geram uma receita mais rápido e podem ser replicados com mais frequência. Para pensar comigo aqui, gafanhoto. Se você faz lançamentos a cada 2 ou 3 meses, você só consegue refazer um lançamento daqui a 2 ou 3 meses. E aí você bota um baita dinheiro aqui agora, investe, sei lá, 50 mil reais aqui, e você só vai ver o retorno desse dinheiro daqui a um mês, quando o lançamento acontecer. Quando você faz um webinar toda semana, por exemplo, você pode, em vez de investir esses 50 mil num único lançamento, você pode dividir em 13 mil reais para cada semana. E aí você bota os 13 mil agora, faz o webinar e o dinheiro já entra. E você faz de novo e o dinheiro já entra. Então o seu fluxo de caixa fica muito melhor, tá? Então aqui em relação a tempo e velocidade de geração de receita, o webinar ganha, tá? O volume da receita pode ser que o lançamento seja maior, porque você capta, né? Você tem 5 vezes mais leads que o webinar. Só que a gente entra nessa parte aqui, ó, complexidade e recursos necessários. Para você fazer um webinar, você não precisa de uma mega produção de vídeo, você também não precisa de muitos e-mails ou um funil muito longo. Você precisa ali de um funil de captação, se for o caso, de 7 dias. É o máximo que você precisa. E você pode fazer com uma equipe muito pequena ou até mesmo sozinho. Eu, inclusive, já rodei vários webinars sozinhos e nas empresas que eu entro para fazer esse trabalho, uma pessoa é o suficiente para continuar girando essa máquina. Então, é muito simples de você colocar um webinar na sua operação. Enquanto um lançamento clássico exige múltiplos conteúdos. Eu já vi, cara, 21 dias de live para aquecer o público para o seu lançamento. Olha o quanto de produção que é isso. Páginas específicas e uma estrutura mais robusta. Necessário tráfego pago, sequência de e-mails e suporte intenso para a base. Tudo isso aqui gera uma complexidade muito maior. Porque se você precisa fazer muitos anúncios para suas campanhas, você tem aí gravação de anúncio, edição de anúncio, e aí bota o anúncio para rodar, e você já tem aí pessoas na equipe, né? O editor, o gestor de tráfego, toda a sequência ali de e-mails, você vai ter que ter um copy mais ativo para fazer. Enfim, o lançamento por si só exige um suporte maior e mais gente, tá? Então, qual que é a conclusão aqui? Webinars são mais fáceis e simples de operar. Então, webinar ou lançamento? O webinar ele é mais simples e o lançamento ele é mais robusto. Qualquer pessoa pode fazer um lançamento? Pode, mas saiba que você vai precisar de mais time porque o lançamento ele é um pouco mais complexo, certo? E aí aqui, cara, em termos de audiência e engajamento, o webinar ele já é melhor para quem conhece o seu trabalho e está mais próximo da conversão. Funciona bem para leads da base interna, pois foca na decisão rápida de compra. Aqui está o pulo do gato, meu querido. Se você já faz lançamento, provavelmente você converteu ali para 2, 3, no máximo 5% dos leads que você captou, tá certo? Então você tem aí 95% da sua base que não comprou, só que os leads já estão lá. E é para essa galera, cara, que é o suprassumo de fazer um webinar.
Porque você faz o lançamento, essa galera 5% no máximo vai comprar e depois você entra com o webinar na sequência e converte a galera que já está na sua base, que já te conhece de alguma forma. E o lançamento clássico, ele é melhor para educar lead frio. Então você leva os caras para uma jornada e você aumenta o nível de consciência deles em relação à oferta. Isso é fato, porque você tem 3 CPLs, né? Você tem mais tempo com eles ali. Só que exige mais tempo. Então, se você faz 3 CPLs e aí faz a oferta no vídeo 4, o cara que te acompanha, ele tem que estar muito engajado. Ele tem que querer muito. E é por isso que normalmente você perde muitas pessoas no meio do caminho. Só que é legal para aumentar o nível de consciência do seu lead. E aí que eu te falei, o supra-sumo é a combinação dos dois. Você faz um lançamento e aí você pega o engajamento desse público depois e roda um webinar. Então, se você já tem uma base grande, o webinar é a estratégia ideal para monetizar com CAC zero. Como assim? Você não precisa fazer tráfego pago de novo, você já pagou por esses leads. É só você captar eles para o webinar. Inclusive aqui no canal tem um vídeo te mostrando como rodar um webinar e vender a CAC zero, cara. Aí é lucro puro. Vender a CAC zero é vender a lucro puro. E eu não sei você, mas eu acho que eu gostaria de chamar esse lançamento lucro puro. Conversão e escalabilidade. Então vamos lá, o webinar, cara, ele é ótimo para vender um produto de ticket ali de 497 para cima de 3 mil reais. O ideal que eu achei de todos os testes, cara, eu já faço webinar já há mais de 5 anos, foi um ticket ali em perto de 997. Mais que isso, a conversão começa a cair e tá tudo bem. Eu coloquei mais de 3 mil reais aqui, por quê? Porque mesmo que o produto seja mais de 3 mil reais e a conversão, se fosse direta, tende a cair, se você pluga com um time comercial depois do webinar e o seu pitch de vendas é para uma aplicação e não para compra direta, a conversão do seu time comercial vai ser muito maior. Ou seja, se você tem um produto de ticket alto, faz muito sentido você implementar um webinar na sua operação e aí o seu pitch é fala com o meu time. E aí o seu time vem e fecha a venda. Isso aqui aumenta demais a conversão dos times comerciais, tá? E a conversão tende a ser de 10% a 30% das pessoas que estão no momento do pitch. Então vamos lá, se você está fazendo um webinar, ele tem 100 pessoas na hora que você começa o pitch, eu trabalho com margens ali de 10% a 30% de conversão, tá? Dependendo do valor do produto, óbvio. Quanto menor o valor do produto, maior tende de ser a taxa de conversão. Pois gera urgência na decisão do momento. Então o evento, o webinar, ele causa essa questão de estar rolando um evento, né? E aí, se você faz uma oferta para ação imediata, provavelmente até a meia-noite ou dos primeiros compradores, isso tende a aumentar a conversão, né? Enquanto o lançamento clássico, ele converte na média de 1% para 5%. 5% já é uma baita conversão, convenhamos. E o funil é mais longo, só que qual que é o lado positivo do funil mais longo? Você consegue aumentar o nível de consciência do seu lead. Qual que é o efeito negativo disso? Você perde muita atenção. Então, você vai sempre perdendo pessoas quanto mais longo o seu funil, mais pessoas você vai perdendo. Então, esse é o ponto negativo. E é melhor para produtos de maior valor agregado e com estratégias que envolvem escassez programada, né? Então, tem todas as ofertas do efeito tsunami, etc. E como você tem mais tempo com o seu cliente e aumenta o nível de consciência, você consegue vender produtos ali de 2 mil reais, 3 mil reais também com o lançamento. Então, o insight daqui webinars entregam vendas com maior margem e menos dispersão. Maior margem por quê? Porque você consegue fazer um lançamento a CAC zero, porque você já tem esses leads, e com menos dispersão porque é só uma live, é só um evento. Então, assim, não tem uma, duas, e aí na terceira o cara já não assiste, na quarta o cara já não assiste. Para pensar na sua vida. Um mês é tempo pra caramba. E aí, se o cara se cadastrou há 20 dias atrás para o seu lançamento, talvez ele nem lembre mais de você, ele nem queira mais aquilo que se prometeu para ele no anúncio. Replicabilidade e consistência, ponto 5 de comparação. O webinar, ele é possível fazer um gravado rodando no piloto automático. Ou pode ser ao vivo também. Rodado semanalmente ou mensalmente, gerando vendas constantes e previsibilidade. Como é só uma aula, é muito simples de você, primeiro, otimizar ele, porque você pode fazer com muita frequência. Você consegue taguear exatamente quem já se inscreveu para um webinar, quem não se inscreveu para um webinar, e você pode fazer o outro na sequência já excluindo quem já participou e convidando só quem não se inscreveu, ou excluindo só o público comprador, enfim, você consegue fazer isso com muita mais frequência. Enquanto um lançamento clássico, normalmente você precisa ali de 2 a 3 meses para represar essa audiência. Inclusive, esse é um princípio do lançamento, né? Represar a audiência e fazer um grande pico de receita
Só que aí também você tem um grande pico de receita, mas fica alguns meses sem receber nada. E é arriscado fazer isso, né? Por isso que exige mais planejamento e tempo entre os ciclos, né? O que acaba gerando às vezes um estresse, você fica preocupado, né, com o futuro do seu negócio ali se o lançamento não foi tão bom. Então, os webinars criam um fluxo de venda recorrente, enquanto os lançamentos são mais sazonais, né? E tem um período ali de colheita dos lançamentos. Então tá bom, Matheus, e quando que eu devo usar cada estratégia? Recomendo que você use o webinars, portanto, para vender tickets médios de forma recorrente e previsível. E aí eu estou falando aqui 997 como médio alto, tá? De forma recorrente e previsível, toda semana, previsibilidade de caixa. E se você já tem uma base de leads e quer vender com alta margem e menos trabalho, ou seja, pegar aquela base de leads do seu lançamento ou os compradores do seu perpétuo, se você tiver um perpétuo rodando muito forte, e vender para essa base a custo zero, tá? E recomendo você fazer um lançamento se você precisar aquecer lead frio e fazer uma grande captação de público. Então assim, a galera não te conhece, fazer um lançamento com 3 CPLs é a melhor forma de você se posicionar ali e ficar conhecido no ramo. E também para estratégias de alto impacto, captando volume e gerando grandes picos de faturamento. Ou seja, se você tem uma grande ideia, se é uma parada realmente revolucionária, faz sentido você fazer esse grande barulho com as campanhas de lançamento. Só que para mim ainda tem o estado da arte, que é o último elemento aqui, que é fazer lançamentos para trazer base nova de leads a cada 2 ou 3 meses e intercalar com webinars toda semana para converter essa audiência. Então, qual que é o estado da arte para mim? Você continuar com o seu calendário de lançamentos a cada 2 ou 3 meses, do jeito que você sempre fez, do jeito que você foi ensinado a fazer, e a cada semana intercalar com um webinar na sequência. Por quê? Porque se você, primeiro, faz um lançamento e converte para 5% da sua lista, você tem 95% das pessoas lá esperando uma outra oferta, que você já pagou por essas pessoas. Ou seja, o próximo evento que você convidar essas pessoas, você não vai precisar pagar por lead de novo. Você vai pegar a colheita do que você fez lá no lançamento. E se você não faz isso, cara, para pensar, você está jogando 95% do seu dinheiro no lixo, porque você comprou todos esses leads, mas se eles não veem a sua oferta, se eles não compram de você, cara, não adianta nada. E isso eu estou falando só de comprador, porque se a gente analisar a taxa de show-up, já é em torno de 20% ali, você tem 10 mil leads. 2 mil, vão aparecer na sua aula. Você tem 8 mil leads que sequer acompanharam o seu conteúdo. Ou seja, faz muito sentido você chamar eles para um outro evento sem pensar na sua cabeça, eu estou estressando a minha base. Cara, esquece isso, os caras não estão ao vivo. A vida está acontecendo e a gente tem que convidar esses caras o tempo inteiro porque eles não aparecem, tá? Então fica tranquilo, esse é o estado da arte para mim. E se você quer aumentar as suas vendas e entender como fazer um webinar de verdade, clica no vídeo que está aparecendo aqui que eu coloquei tudo que eu sei sobre lá. Um abraço e eu te vejo no próximo vídeo.